Olá, gente! Tudo bom? Então, está começando mais um Resenha Esportiva aqui pela TV Santa Maria. E, obviamente, o que a gente mais gosta aqui no nosso programa é resenhar. É falar de futebol, é falar de esportes e, principalmente, falar de histórias, contar histórias. E é por isso que hoje o meu convidado é um convidado muito especial, que eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da TV Santa Maria, aqui no Resenha Esportiva, para a gente falar muito de um futebol. De um futebol que eu, por exemplo, não consegui acompanhar aqui em Santa Maria, mas é um grande atleta, ex-jogador de futebol, com passagens por vários times e clubes, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas também fora do país, mas teve sua base aqui no Internacional de Santa Maria. E é com muito prazer que o Resenha de hoje recebe Robson Centurião para conversar com a gente. Robson, primeiramente um prazer enorme te ter aqui no nosso programa. Para a gente falar um pouquinho do futebol, Robson, tu que tem muitas histórias, começou aqui no Internacional de Santa Maria, teve passagem, eu vou ter que colar aqui, teve passagem por vários clubes como Caxias, Grêmio principalmente, onde tu tem uma história muito boa e muito bonita dentro do futebol, Novo Hamburgo, Pelotas, Rio Grande, né, fora os outros clubes aqui do Brasil e também no Paraguai, onde tu também foi técnico depois de um tempo. Como é que é, Robson, como é que é toda essa tua história dentro do futebol, uma história tão bonita, com grande personalidade, Robson? Primeiramente, um prazer estar participando do teu programa e como tu bem colocaste, é muito bom falar de futebol, de algumas histórias que fazem parte desse folclore, porque existe muitas histórias e muitas histórias dentro do futebol. Então, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para a gente bater um bom papo. Pois é, Robson, e até para quem, obviamente, que a grande maioria dos nossos telespectadores que estão nos acompanhando conhece um pouco da tua história, mas muitos não. Então eu queria que tu começasse, Robson, a conversar com a gente, contar um pouquinho da tua história do Robson Centurião, que começou aqui no Internacional de Santa Maria. Eu te conheço, por exemplo, dos encontros, né, do Internacional, os encontros dos ex-atletas, que acontecem anualmente no estádio Presidente Vargas, e aí a gente vai sabendo um pouquinho, e a gente se diverte muito nesse encontro dos ex-atletas, porque é muita história, vocês têm muita coisa para contar. Como é que foi esse teu período, esse teu início de carreira, Robson, durante todo esse processo dentro do futebol? Primeiramente, eu gostaria até de falar do encontro dos ex-atletas. Isso aí é uma coisa muito importante para o Inter de Santa Maria e para quem participou da história do Inter. Ali tem um grupo muito grande, então esse encontro faz com que a gente reveja, reconte histórias de pessoas que fizeram parte da nossa vida. É uma coisa, um encontro muito importante e muito bom para todos nós e todos aqueles que participam do mesmo. Quantas edições já são, Robson? Acho que são várias, 16 né? ou 17. 16 ou 17. E pessoalmente, eu comecei a jogar com 17 anos no Inter Santa Maria, na equipe profissional. Fiquei uns 2 anos, eu acho, em 77, já nem me lembro mais de tanto tempo que faz. Aí depois fui para o Caxias, do Caxias eu voltei para cá e tive o privilégio de fazer parte talvez uma das melhores, se não a melhor equipe de futebol, time de futebol que teve já dentro do Internacional, onde chegamos a participar de campeonatos nacionais e dentro do estado talvez fôssemos a equipe de maior destaque. Depois também tive o privilégio de ficar 1 ano e meio, quase 2 anos no Grêmio, em Porto Alegre, ter tido ali uma conquista que me deixa tremendamente satisfeito, conquista da Libertadores e do Mundial. Depois voltei para Santa Maria em 84 também, com um time que era muito bom. E depois fui no interior de São Paulo, fiquei um pouco tempo lá e fui para o Paraguai, no Cerro Porteño e o Olímpia, que são equipes da maior expressão dentro do futebol paraguaio e com uma grande expressão dentro do futebol sul-americano.
Também tive o privilégio de um desses dois clubes no Olímpia ter sido campeão nacional e também campeão da Libertadores em 90 com o Olímpia. E no Cerro Porteño também fui campeão nacional com o clube. Depois, quando eu voltei para o Brasil, fiquei aqui em Santa Maria um tempinho. Depois, já no final da carreira, fui jogar em Carazinho, que estava voltando, disputando a segunda divisão, saí campeão da segunda divisão. E em 96 foi o último ano que eu joguei futebol no São Paulo do Rio Grande e também ficamos em segundo, conseguimos elevar a equipe à Série A do Campeonato Gaúcho. Assim, numa síntese geral, foi isso, assim, essa trajetória, e eu tenho muita saudade. São coisas que passaram, que fizeram parte da vida da gente, que marcam a gente, e a gente também, graças a Deus, teve dentro do futebol uma trajetória bastante positiva, com alguns títulos, muitos amigos, alguns não inimigos, mas rusgas, digamos assim. Mas, graças a Deus, pelo jeito que eu sou, do meu jeito de ser, me considero uma pessoa muito íntegra e honesta. Eu trilhei um bom caminho dentro do futebol. E, Robson, isso vem de família, né? Porque a tua família, teu pai, teu irmão também traçaram esse caminho dentro do futebol, né? O meu pai foi jogador de futebol no tempo que o futebol era mais amador no Rio Grande do Sul. E foi uma pessoa que me norteou, digamos assim, dentro da vida, não só profissional, mas como da vida de um ser humano. E dos irmãos que eu tenho, o Gerson também jogou futebol, jogou no Inter, jogou em algumas outras equipes do futebol brasileiro e teve um destaque também bastante grande dentro do futebol. E, Robson, como é que foi quando tu tá contando agora pra gente, né? Pra ti, um jovem aqui do interior, né, jogando pelo Internacional de Santa Maria, que conseguiu essa passagem para o Grêmio numa época em que o futebol era muito diferente de agora, né? A gente sabe disso, e conseguiu títulos, conseguiu ter essas conquistas tão grandes num dos maiores times brasileiros. Como é que foi para ti essa transição? Eu te diria assim, para mim, primeiramente, naquele momento foi um orgulho, uma coisa muito satisfatória ter ido para o Grêmio e conviver com jogadores que a gente apenas jogava contra e até olhava os caras como uma espécie de ídolo. Aí, convivendo com eles, tive esse privilégio de conviver com pessoas e com jogadores de futebol de altíssimo nível, tanto que daquele grupo que ali convivi, alguns eram jogadores de seleção brasileira e outros de nível internacional. Foi um aprendizado tremendamente positivo e aquilo ali também me abriu a possibilidade de ter um direcionamento em outros caminhos dentro do futebol muito positivos. O próprio exemplo de ter ido para o Paraguai e jogar no Cerro Porteño, no Olímpia, que não é assim uma coisa tão fácil de chegar, naquele tempo, no caso, de chegar e conseguir ir para esse mercado. Era um mercado pequeno, digamos assim, dentro do futebol mundial, mas aqui na América do Sul eram equipes bastante conceituadas e ainda o são até os dias atuais. E até nesse sentido, Robson, a gente falando de um futebol, né, como tu disse, naquela época era mais difícil. Foi diferente o futebol dos anos 80, a gente sempre fala dos anos 70, 80 aqui do Internacional de Santa Maria, que foi o auge realmente do futebol, né? Que o Inter teve um dos melhores times, se não o melhor time naquele tempo. E comparando agora, Robson, o futebol de agora com os atletas de agora, é diferente, né? Eu te digo com toda certeza que sim. No meu ponto de vista, eu entendo assim, que antigamente jogava futebol quem sabia jogar bola. Exato. Hoje, para te ser jogador de futebol, claro que tu tem que saber jogar, mas tu tem que ser mais atleta. Quem não é atleta, não joga futebol. Tanto que se eu fizer um jogo entre uma equipe atual com uma equipe dos anos 80, vai ganhar atualmente sempre, em função da condição física, em função da espécie de treinamentos que são realizados hoje. Mas eu vejo, em termos de qualidade, os anos passados muito melhores que os atuais. Antes da gente chegar da tua fase treinador também, né, Robson, justamente por esse contato que tu teve no Paraguai, nesse tempo que tu jogou,
Dentro de todos esses anos como atleta, como jogador de futebol, o que se eu for te perguntar, obviamente que é clichê, todo repórter, todo entrevistador faz essa pergunta para o entrevistado. Que momento, que foi o momento mais importante, se tu tivesse uma lista de momentos de jogador de Robson Centurião, qual seria aquele momento que estaria no primeiro lugar da tua lista? Eu classificaria 3 momentos. Um foi quando aqui em Santa Maria o nosso time saiu campeão do interior, que naquele tempo tinha uma dimensão muito grande. Sim. Depois, com certeza, a conquista da Libertadores com o Grêmio, em 83, que foi algo muito marcante mesmo. E a outra foi em 87, quando eu estava no Cerro Porteño, tinha chegado no Paraguai no primeiro ano, não conhecia o mercado, o futebol paraguaio, e o Cerro Porteño era uma equipe, era a equipe do povo. E fazia 10 anos que não era campeão, e nós saímos campeão. Então, no dia que saiu campeão, a gente viu a dimensão do que nós, jogadores, representávamos para uma torcida, até para um país. Foram esses 3 momentos, diria assim, que me marcaram. Principalmente, essa do seu fica porque foi uma coisa no exterior, uma coisa que eu não estava preparado de início para vivenciar, mas que foi muito positivo e engrandecedor para a minha formação. E como é que se deu essa tua ida para lá, Robson, para o Cerro? Esse momento de sair de um futebol brasileiro, né, de um momento diferente, e ir para uma equipe de um outro país que tem um futebol que não é da mesma forma, enfim? Eu estava em São Paulo, no Mogi Mirim, e lá eu tive umas conversas preliminares com algumas pessoas de lá. Aí quando eu vim para Santa Maria, voltei para Santa Maria, e aqui chegando o Valdir Espinosa, queria um jogador de certas características e entraram em contato comigo. Eu primeiro conversei com ele a respeito do que era o Cerro. Ele disse, não, pode vir que, como se diz no futebol, a barca é boa. E é claro que naquele momento a parte econômica também era bem diferente do que do Inter aqui no caso. E eu fui, graças a Deus, me saí bem e as coisas aconteceram de uma forma bastante positiva. Quando tu decidiu, Robson, pendurar as chuteiras, como a gente fala, como é que foi essa decisão? Como foi para ti tomar essa decisão? Porque a gente sabe que para um jogador isso nunca é fácil. Foi difícil. E, embora eu tivesse já numa idade assim, já estava com 35, 36 anos, e acho que teria condições de jogar. O Chiquinho tá jogando com essa idade aí, né, Robson? Sim, e é um exemplo, né? Um exemplo. Eu acho que teria condições de jogar, mas eu tinha a pretensão de ser treinador de futebol e apareceu uma oportunidade de fazer um curso no Rio de Janeiro, na Escola de Educação Física do Exército, um curso de 4 meses, que não era, por exemplo, não ia te formar como treinador porque a escola não tinha, vamos dizer, o know-how, o grau de universidade. Sim. Mas foram 4 meses, eu te digo assim, não sei se no Brasil tem hoje, mesmo esses cursos da CBF, um curso do nível que foi esse. E saí dali como auxiliar técnico de futebol. Essa era o título, né? Mas dali em diante eu tentei algumas coisas. Infelizmente as coisas não aconteceram da forma que eu desejei. Aí eu depois estive no Paraguai, trabalhei num clube onde eu trabalhei em quase todos os estágios, desde do treinador profissional ao treinador do time suplente, em algumas categorias de base, porque era uma empresa que gerenciava. E lá eu aproveitei também, fiz o curso de treinador lá, e hoje eu tenho a licença A da Federação Paraguaia de Futebol, o que me autorizaria assim, a ser treinador de qualquer equipe a nível nacional, a nível de primeira divisão. A gente sabe que hoje em dia está muito difícil. Verdade. Lógico que se aparecesse uma oportunidade, a gente estaria preparado para isso.
E basicamente essa foi a trajetória dentro da parte de treinador. Não foi aquela que eu desejei e que me sinto capacitado para tanto, mas a vida segue, a gente dentro do futebol busca novos caminhos, seja no sentido de orientar, seja no sentido de ajudar. Pois é, e é isso que eu quero conversar contigo também, Robson, no próximo bloco do nosso programa Resenha, que hoje a gente vai fazer um especial com o Robson devido a todas essas histórias e toda essa trajetória do Robson dentro do futebol, seja como jogador, seja como treinador, como professor de escolinha também, que tem aqui em Santa Maria. E no próximo bloco a gente vai abordar isso e também a gente tem algumas histórias que a gente quer que o Robson conte pra gente, porque a gente tem uma participação de uns amigos muito queridos do Robson que jogaram com ele e tem muita história para contar. O programa Resenha já volta. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Eu não me lembro, eu pensei que primeiro... E voltamos com o nosso programa Resenha Esportiva. A gente está conversando aqui com o Robson, porque agora, Robson, eu quero te trazer, porque a gente sabe que toda essa tua história dentro do futebol fez com que muitos amigos se formassem nesse período, né? Principalmente na tua passagem aqui pelo Internacional de Santa Maria. E a gente vai trazer agora um depoimento de uma história de um grande amigo teu, o Eduardo Abel. Ele que diz que tem muitas coisas para contar, tem uma amizade muito grande contigo, inclusive, né? Mas ele contou uma história e eu quero que tu preste atenção agora, Robson, para depois tu comentar com a gente como é que realmente se deu essa história. Vamos ouvir aí a participação do Eduardo Abela, grande amigo do Robson Centurião. Como é que tá Santa Maria, pessoal? Vim aqui falar um pouquinho de algumas histórias que a gente sabe, né, por ter convivido tanto tempo com o Robson Redamoso Centurião, o nosso jarrão. E eu vou contar uma história que a gente ficou sabendo. Caxias e Fluminense, no Maracanã, lotado. Fluminense tinha aquela máquina tricolor, né? O Rivelino, Pintinho, enfim, o time do Fluminense era uma máquina mesmo, né? E aí, durante o jogo, o Robson, o Rivelino é resmungão, né? Discute com tudo, reclama de tudo. Rivelino, nosso craque da Copa de 70, né? E aí o Robson olhou para ele, o Robson jogando pelo Caxias, olhou para ele e disse assim: ô Rivelino, para de resmungar, tia, para de ficar falando, aqui dentro do campo nós somos todo mundo igual. Aí o Rivelino parou, olhou para ele e disse assim: ô meu, todo mundo igual, uma ova, porque eu sou campeão da Copa de 70, eu sou muito melhor do que tu. E aí o Robson ficou sentindo falar, né? Porque, na verdade, o cara foi campeão do mundo em 70, né? E é o Rivelino que a gente conhece até hoje. E o Robson também. Se ele perguntasse para mim, eu ia dizer assim: olha, dos que eu vi jogar, o Robson joga muito melhor. Robson, como é que foi essa história? Não, na realidade, não foi 100% assim. Foi num jogo no Maracanã com o Fluminense. Tinha um zagueiro do Caxias, Ademir, e numa jogada o Ademir chegou no Rivelino de uma forma um pouco mais brusca, e eu estava próximo, né? Daí o Rivelino reclamou de uma forma meio assintosa com o Ademir, e o Ademir disse para ele: qual é a tua, Rivelino? Para de reclamar, que dentro do campo todo mundo é igual. O Rivelino olhou para ele e disse assim: todo mundo igual? Não, eu sou muito melhor que tu.
E todo mundo que estava em roda começou a rir, né? Mas então, na verdade, não foi contigo, Não, Robson, eu estava ali perto, Tu comecei a rir. Aí isso foi motivo de a gente pegar o Ademir em todos os lados, qualquer hora era brincar com ele. Mas que aconteceu, aconteceu. E como é que é essa amizade até mesmo, Robson? Por exemplo, tua do Eduardo. Eu conheci o Eduardo também num desses encontros dos ex-atletas do Internacional. Mas é uma amizade realmente forte que se forma dentro do futebol? O Eduardo é um dos amigos que a gente tem desde que ele começou a jogar futebol. Eu já estava no Inter, eu sou um pouco mais velho que ele. E ele, com certeza, é uma das pessoas que eu tenho o privilégio de compartilhar e dizer que sou amigo. É um cara muito legal, um cara muito para frente, aberto, sincero. E a gente se dá muito bem, desde o tempo que ele começou a jogar no Inter. Pois é, e ele justamente fala também sobre isso, porque ele disse desse carinho todo, né, dessa amizade até mesmo que vocês têm nesse período, né? O Eduardo traz mais um recado para o Robson. Nosso popular Jarrão, cara gente boa, cara nota 10, e acima de tudo sempre foi meu confidente, desde as minhas épocas de guri, né? Era o meu confidente lá no Inter Santa Maria. Então nós conversávamos muito sobre a vida, sobre as namoradas, sobre os problemas todos que a gente tinha. Eu ia conversar com o Robson. E o Robson sempre, nós trocávamos umas ideias, ele me dava uns conselhos, enfim, continua sendo até hoje o meu confidente pessoal, né? Pela amizade que nós temos e pela pessoa que ele é. E o pai dele também, né? Os irmãos dele. Família do Robson é uma família assim, ó, que, como dizem os entendidos, é fora da curva, né? Grande abraço aí, foi muito bom falar um pouco do Robson, né? Nosso amigo. E isso é legal também, né, Robson? Essa amizade aí. Mas não é que eu tenha sido confidente dele, é que eu conversava muito com ele. Então eu dava minha opinião, dizia as coisas para ele. E o que eu pensava... tu era o conselheiro amoroso dele, deu para perceber, Robson. Não, mais ou menos por aí. É que ele tinha... É a época onde os hormônios estão na flor da pele, né? E o rapazinho era emocionado. Ah, ele era emocionado? Então a gente falava com eles as coisas para ele ter um direcionamento, porque no futebol tu tem que estar bem preparado para poder render dentro do campo. Basicamente seria nesse sentido. Mas o Eduardo também falou isso que é o mais legal, ele tem várias histórias dessa representatividade, Robson, que tu traz, não só como atleta do Internacional de Santa Maria e como atleta no Paraguai, mas que tu tem esse carinho e essa atenção dos torcedores aqui do Rio Grande do Sul, aqui do Inter, mas também tu teve um significado muito grande pro pessoal lá do Paraguai. E é isso que o Eduardo conta pra gente também num episódio, né, que ele acabou passando e mostra realmente o que representou o atleta e o técnico também, né, Robson Centurião lá no Paraguai. Eu cheguei em 2017, estava em Assunção, né, o Grêmio foi jogar com o Cerro Porteño, e eu entrei para fazer uma visitação no Museu da Comebol. Quando eu me deparei com o símbolo do Inter de Santa Maria, lá na Comebol, né, eu perguntei pro rapaz que é o guia, por que tinha aquele símbolo lá? E ele disse, esse símbolo é para todos os clubes que jogaram a primeira divisão do Campeonato Brasileiro pelo menos uma vez. E por isso estava a flâmula do Inter de Santa Maria lá exposta. E aí ele me perguntou, o senhor é de Santa Maria? Eu disse, sou. Joguei muito tempo lá, estava na época da classificação, né? Ele disse, conhece o Centurião Retamoso? Eu disse, sim, claro, meu amigo, meu parceiro, Robson. Sim, Robson é ídolo no Paraguai, é ídolo aqui no Paraguai. Jogou aqui, foi campeão no Cerro Porteño, depois foi para o Olímpia, também foi campeão, é ídolo nos dois clubes aqui no Paraguai. Essa é uma das histórias que eu teria para contar, da Comebol, que a Comebol conhece, o Inter Santa Maria, e que o Robson Retamoso Centurião é ídolo lá no Paraguai também. Valeu, um abraço. E foi isso mesmo, Robson? Você sabe que eu não sou muito de falar de tipo assim, o elogio, mas felizmente por aquilo que eu fiz no Paraguai, eu sou uma pessoa bem conceituada, reconhecida lá,
E como disse o Eduardo, realmente eu era ídolo no Paraguai. Até hoje, se vou lá, muitas pessoas assim de uma faixa etária mais avançada, os cinquentões, ainda comentam, falam de mim. Que legal. Se me veem na rua, digamos assim, vem conversar, pedir um autógrafo, coisas assim de pessoas que fez uma história dentro do futebol. E foi por isso até mesmo, Robson, que depois, né, da tua trajetória como jogador, teve essa tua passagem também como treinador em equipes lá do Paraguai? E é por esse carinho também? Eu presumo que sim. E tanto quando que eu estive lá uns anos atrás, as pessoas primeiro vinham falar do Cerro Porteño e do Olímpia, do que eu tinha sido, para depois então haver algum comentário sobre a atualidade em questão, que era ser treinador. Olha, é muito legal, e isso é bacana porque às vezes, né, Robson, as pessoas não têm essa dimensão do que é e a representatividade do Robson Centurião. E nesse sentido, Robson, eu quero trazer mais um depoimento agora aqui para te também ter esse conhecimento e ver, a gente sabe da amizade de vocês, mas o quanto tu também era um cara a ser admirado dentro do futebol para os mais novos que estavam ingressando. E um desses caras é o César Sacol, que hoje é o diretor de futebol, gerente de futebol do Internacional de Santa Maria, que chegou a jogar contigo no Inter de Santa Maria aqui num período, mas ele era mais novo. E ele também veio conversar, trazer um recado para ti, justamente por esse carinho e o que tu representou para esses atletas e para o Alvirrubro também nesse período. Bom dia, Angélica, tudo bem? Cara, falar do Robson Centurião é fácil, porque é uma pessoa ímpar, do bem, é uma pessoa que construiu uma carreira excelente no futebol, é um ídolo, é um cara que trata bem todo mundo, é um cara assim super pra frente. E que bom que tu me convidou aí para falar alguma coisa desse meu amigo. E o Robson é um cara muito querido. Um episódio meu com o Robson eu no meu tempo de júnior fui estrear no profissional do Inter de Santa Maria lá por 1984, num amistoso final de temporada. Ele já campeão do mundo pelo Grêmio, tinha voltado para o Inter de Santa Maria. Nós fomos fazer um amistoso final de ano em Santa Rosa, e a minha surpresa é que eu fui no banco também, né, no time profissional, para 85, e junto no banco estava o Robson. E ali ele deu as dicas, né, da zaga que nós íamos enfrentar, dos famosos Caçula e Salsicha do Santa Rosa, do Dínamo de Santa Rosa, que pegavam pra caramba, davam sempre no meio dos atacantes, ainda mais guri, né? E ali começou, acho que uma amizade, um papo bem agradável, um cara humilde, um cara que é bem transparente com as pessoas, com os colegas, enfim, um baita cara. Tá? Um abração para ti e para ele aí. Então, Robson, tu lembra dessa cena, desse momento aí também? É que havia muitos clubes no interior que tinham a fama de serem difíceis de jogar contra, pelo fato de terem jogadores, digamos assim, maldosos. Então, aquele dia no banco, eu falei pro Sacol que não te assusta, que eles... Mas brincando, mas eles ficaram com os olhos arregalados, porque a gente falando, brincando, mas ao mesmo tempo assustando. Mas depois todos eles viram que não tinha nada, que veio aqui dentro do campo, assim, tu tendo a personalidade de te impor, a tua qualidade vai sobrepor, digamos, a violência, como era a situação nesse momento ali. E nesse sentido, Robson, depois de tudo isso, para a gente falar um pouquinho do hoje, devido a toda essa tua experiência, de toda essa tua trajetória, hoje tu decidiu ensinar as crianças a jogar futebol. Tu tem, juntamente com o filho o Fábio, né, do Tadeu Menezes, uma escolinha, a escolinha do Grêmio, justamente trazer esse nome do Grêmio, pela trajetória que tu teve dentro do tricolor, trazer a escolinha aqui para Santa Maria. A gente tem a escolinha já há 2 anos e meio, lógico que com essa pandemia a coisa meio complicou. Mas na escolinha nosso objetivo é desenvolver
a criança, principalmente na parte de coordenação, a parte técnica, e aqueles que a gente vê uma capacidade melhor, porque infelizmente nós não somos iguais, né? E a gente procura lapidar um pouco para, se houver a possibilidade, de levar para o Grêmio Porto Alegre. Esse é o objetivo, Robson. Não tem uma competição, né? Até porque não tem como agora, não, mas enfim. No momento, não. O momento é meio complicado. A gente até tem algumas ideias para daqui a um tempo implementar na escolinha, de tipo um aplicativo onde os pais vão ter um acompanhamento direto com os filhos. Legal! Mostrar o que nós fizemos, bem dizer, quase que eles vendo os filhos treinar. Então, é uma coisa muito legal, mas isso aí está sendo estudado para ver se conseguimos colocar em prática no momento que retornarmos. Robson, quero te agradecer, obrigada pela tua presença aqui no Resenha. Para mim, eu acho que para muita gente também, mas para mim foi um prazer enorme conhecer um pouco mais da tua carreira, da tua história e ver, né, entre poucos depoimentos que a gente conseguiu trazer, mas de algumas pessoas que fazem parte da tua história, que têm uma amizade, e é por isso que eu digo, eu sempre faço questão de estar presente no encontro dos ex-atletas do Inter de Santa Maria, porque a gente sente o espírito que vocês têm como amigos, como ex-atletas, como o que representa o Internacional de Santa Maria também para vocês. Olha a tua passagem aí, mas tem o Inter como um clube querido, então isso foi muito importante para a gente mostrar também, e eu quero te agradecer, Robson, muito obrigada mesmo por ter vindo e por ter conversado com a gente. Bem, eu que agradeço, porque tenho a certeza que é um privilégio estar contigo aqui no teu programa, e não deixa de participar desses encontros, que aquilo ali é uma coisa importante, não dentro de Santa Maria, mas dentro do contexto do Rio Grande do Sul. Isso aí tem uma dimensão muito grande. E aproveitar então, te agradecer novamente e dizer um pouquinho do meu lado que aqueles pais que queiram levar seus filhos na escolinha, façam, porque a gente está ali para tentar desenvolver a criança em todos os sentidos positivos. Tá certo, gente. Obrigada pela companhia de vocês também, né? Esse programa especial, porque afinal de contas são muitas histórias que a gente quis trazer para vocês. Obrigada pela companhia e não esqueçam, terça-feira que vem tem muito mais Resenha Esportiva. Tchau!